Bom dia a todos. Hoje é dia 22/2/2022. Deve ser um número, para quem é supersticioso, aí é um número especial. Mas bem-vindo a todos, um bom dia e espero que tenhamos uma boa sessão. Declaro aberta a sessão da segunda Câmara Julgadora do Tribunal de Impostos e Taxas. Hoje nós temos a composição titular, Dr. Douglas, como vice-presidente, Dr. Flávio e doutora Maria Alice. Pela representação fiscal, Pedro Abraão. Nós temos hoje 4 processos em pauta. Não temos inscrições para sustentação oral. Então, vamos seguir aqui a sequência da pauta. Eu peço apenas para que o Dr. Flávio confirme presença. Confirmada a presença, estou então iniciando a sessão. Bem, podemos então começar então pelo processo que tem vista. Eu sou o relator, pediu vista Dr. Flávio Arantes. Estou iniciando os debates. Dr. Flávio, eu vou só relembrar sinteticamente o meu voto e, em seguida, eu abro a palavra para que apresente a sua proposta, por favor. Então, só para relembrar, aqui o assunto aqui é importação direta, advinda de mercadorias da China e da Espanha. A importação foi feita pela filial da Autuada em Alagoas, mercadoria desembaraçada no Porto de Santos e remetida para o estabelecimento em São Paulo. Essa é a acusação fiscal. Na verdade, são 2 acusações fiscais. A falta de pagamento do imposto, né, de ICMS importação, e o crédito relativamente a essa operação. Crédito de ICMS. Teve as questões aqui que eu não conhecia, que é da súmula 10 e da multa confiscatória, e no mérito, eu fui pela tese do destinatário jurídico, né, que foi, no caso, a importadora, o estabelecimento filial. Entendi que deve ser considerado o destinatário jurídico, conforme já entendimento pacificado do Tribunal, do Supremo Tribunal Federal. E também, no meu voto, eu estou entendendo que, pelo fato de não haver comprovação de simulação nessa importação pela filial, eu, então, estou mantendo o destinatário jurídico, né, considerando o destinatário jurídico e cancelando as 2 acusações fiscais, principalmente em relação ao item 2, que é crédito, ele decorre do item 1. Então, eu estou cancelando os 2 por consequência lógica, né? Eu faço algumas considerações jurídicas a respeito do assunto, né? Cito aqui um aspecto relevante que o estabelecimento, para que possa importar e desembaraçar regularmente, ele precisa estar no Siscomex, né? A legislação federal prevê que esse tipo de habilitação para importação precisa haver capacidade financeira. Então, eu estou entendendo aqui que o estabelecimento lá estava regular e, portanto, não havendo simulação, como eu já disse, então deve ser considerado destinatário jurídico e não físico. Cito aqui um precedente desta Câmara Julgadora, que é o AIN 4.128.040, e
na linha do tema 520 do Supremo, né, que estabeleceu aí, fixou a tese do destinatário jurídico, eu estou, então, dando provimento ao recurso de ofício e julgando prejudicado, dando provimento ao recurso ordinário e julgando prejudicado o recurso de ofício, que era só com relação, o recurso de ofício era só com relação à recapitulação da multa. Então, sinteticamente, esse foi meu voto. O doutor Flávio Arantes pediu vista, tem um entendimento diferente sobre a questão. O voto já está registrado, então eu passo a palavra ao doutor Flávio para que apresente seu voto. Doutor Flávio, com a palavra. Bom dia a todos novamente, né? Eu pedi vista dos autos em razão de divergência quanto à interpretação da decisão do Supremo Tribunal Federal, né? Como com o provimento deste argumento no recurso pelo voto do Dr. José Orivaldo, restariam prejudicados todos os demais argumentos. Então, de fato, seria necessário um pedido de vista para analisar os outros pontos no voto aí em caso de provimento por questões processuais. Mas, na minha preferência, eu faço uma análise aí da decisão do Supremo Tribunal Federal, que é uma decisão um pouco curiosa, porque eles tratam numa mesma decisão dos 3 tipos de importação, né? Então, é uma decisão que pretende dar uma pacificada na matéria, mas aí, a partir de um caso concreto de transferência de importação entre filiais da mesma empresa, como ocorreu aqui, eles pacificam o entendimento deles sobre importação por conta e ordem, sobre importação por encomenda e também sobre transferências de filiais. Agora, o que é interessante na decisão do STF é que, assim, a princípio, era uma empresa de defensivos agrícolas, ela tinha aqui no estado de São Paulo, em Igarapava, uma revenda de defensivos agrícolas e tinha uma indústria de defensivos agrícolas em Minas Gerais, em Uberaba. Então, ela, por essa filial paulista, ela importa insumos para a fabricação de defensivos agrícolas. Esses insumos, há uma controvérsia nos autos quanto à matéria de fato, se eles entram ou não no estabelecimento paulista. Depois eles são remetidos para industrialização no estabelecimento mineiro e retornam industrializados para São Paulo. O fisco mineiro autuou a fábrica de defensivos agrícolas, dizendo que o imposto sobre importação competia ao fisco de Minas Gerais. Então, esse estabelecimento mineiro que foi autuado, ele não era nem um destinatário físico, nem onde deu a entrada física. Ele foi eleito aí como sujeito passivo da obrigação tributária por esse critério aí chamado pelo Supremo Tribunal Federal de destinatário legal, que não se enquadraria nem no conceito de destinatário físico e nem no conceito de destinatário jurídico. Então, eu não vejo como alterar a posição da jurisprudência com base nessa decisão. Num primeiro momento, ela foi... o auto de infração lavrado pelo fisco de Minas Gerais foi mantido na decisão do STF, aí depois se observaram em sede de embargo de declaração que teve uma renúncia por parte da empresa por conta de adesão a parcelamento antes de proferida a decisão e acabou restando prejudicada a análise de mérito do caso. Mas, num primeiro momento, teria sido mantido como sujeito passivo o estabelecimento mineiro, que não era nem o local onde entrou fisicamente, nem o destinatário jurídico, seria o que o Supremo chamou de destinatário legal. Então, eu coloquei o voto aí, eu disponibilizei para vocês antes, vou poupá-los aí da leitura, mesmo porque é um voto vencido, né? Mas eu mantenho meu entendimento aí de que
de que a decisão não... esse destinatário legal mencionado no tema 520 não coincide com o destinatário jurídico aí. A questão é essa, a preferência. Tá mudo, doutor. Agradeço, desculpe. Agradeço, doutor Flávio, pela apresentação do voto aí de forma sintética. Eu já confirmei aqui, vou manter meu voto, né? E o processo continua em discussão. Senhor presidente, eu gostaria de fazer algumas considerações no seguinte sentido. Eu li o voto do doutor Flávio, a interpretação dele inclusive a interpretação que a gente entende também com relação a esse tema 520, e um fato interessante nesse caso seria realmente a realização do negócio jurídico. Então, eu vou pedir, Vênia, para me manifestar novamente nos autos, fazer uma manifestação aqui, no sentido de que a consultoria tributária já se manifestou a respeito desse tema. Inclusive, ela falou na consulta em que ela se manifestou, o consulente citou especificamente essa decisão do STF, citou especificamente esse tema 520, e ela manteve o entendimento de que se não houve uma circulação de mercadoria fora do estado de São Paulo, ou seja, como houve o desembaraço no Porto de Santos e foi enviado diretamente para o contribuinte aqui no estado de São Paulo, ou seja, se a mercadoria só transitou internamente dentro do estado de São Paulo, realmente o sujeito ativo é o estado de São Paulo. E, além disso, um aspecto interessante que nós citamos nas nossas contrarrazões é o seguinte, eu vou ler os senhores. Outro fato que nos chamou a atenção é que o contrato de locação relativo ao estabelecimento em Alagoas, Florestais, não diz respeito ao período da presente autuação, julho a setembro de 2015, mas sim a período posterior, a partir de 1º de março de 2016, o que faz aduzir a impossibilidade física dessas mercadorias terem transitado pelo estabelecimento filial e também de ter havido negócios jurídicos pela mesma, tornando inaplicável a decisão da STF no RM 665-134 em Minas Gerais, ao caso aqui julgado. Então, assim, dessa forma, nós propugnamos pela manutenção integral do auto, conforme lavrado inicialmente. Eu vou colocar aqui na minha manifestação não só a decisão da consulta da consultoria tributária, né? A consulta é a 22690 de 2020, como também esse pequeno trecho que eu li aos senhores, que daí, juntamente com a minha posição da última sessão, fecha, então, nosso posicionamento a respeito desse caso. Eu já concedi a preferência, Pedro, pode registrar. Eu estou copiando aqui. Eu só vou fazer uma observação, Pedro, que eu cheguei a enfrentar essa questão do contrato de locação aduzido pela representação fiscal, né? No meu voto, até menciono essa questão, dizendo que esse contrato em si, na minha visão, na minha leitura, não seria insuficiente para demonstrar qualquer tipo de irregularidade fiscal do estabelecimento alagoano, até porque o estabelecimento alagoano tem inscrição estadual, tem inscrição na Receita Federal e estava regular no Siscomex, né? Tanto que a mercadoria foi desembaraçada justamente porque ela estava regular. Então, eu entendi que o contrato de locação ele era isoladamente insuficiente aí para descaracterizar aí a operação, né? Então, eu já registrei. É nesse sentido aí que eu queria só... Mas eu acho que você quer ler a sua manifestação ou o resumo já foi feito? Não há necessidade. Esse resumo. São dois aspectos, realmente, o contrato, que eu acho importante, e a questão da consultoria tributária, no sentido de que a do desembaraço no Porto de Santos, em São Paulo, e o contribuinte estando em São Paulo, realmente o sujeito ativo é o Estado de São Paulo, e aí o imposto de importação pertenceria ao Estado de São Paulo e, por consequência, o crédito ele também não teria direito. Só isso, senhor presidente. Muito obrigado. Acho que ficou bem claro. Doutor Pedro, eu queria um esclarecimento. Esse entendimento da consultoria tributária foi posterior a essa decisão do Supremo,
que fixou essa tese de repercussão geral? Sim, ele foi publicado, se não me engano, em março de 2021, entendeu? A consulta é barra de 2020, mas é uma consulta posterior, inclusive, no próprio corpo da consulta, quando ela traz as alegações do consulente, ele fala que não seria aplicação, que o julgamento do STF neste recurso, consolidando o termo de ajuste 520, ele fala especificamente sobre isso, sobre o fato vamos dizer assim, da inconstitucionalidade parcial do item D, ele fala especificamente sobre isso e a consulta se manifesta exatamente sobre isso. Entendeu? Por isso que a gente fez questão de trazer, que é esse o entendimento que nós temos na representação fiscal, que a gente segue essa consulta para defender esse tipo de caso. Tá? Podemos encerrar? Ok. Então, debates encerrados. Peço que os senhores juízes confirmem presença para quórum de votação. Todos os juízes confirmados. Processo em votação. Votação encerrada. Por maioria de votos, prevaleceu o voto do relator. Recurso ordinário conhecido em parte e na parte conhecida provido para cancelar os itens 2 e 3. Prejudicado o recurso de ofício, que, por conta disso, não foi conhecido. Julgamento encerrado. Passamos, então, ao próximo processo da pauta. Doutora Maria Alice, podemos? O seu? Podemos sim. J. Sayep e Companhia Limitada. É um recurso de ofício. O AIN é o 4.131.084. Vou registrar aqui a ausência da sustentação oral. O processo já está habilitado, doutora Maria Alice. Como não há sustentação oral, então pode já nos apresentar o processo e ir direto ao voto. Já está com a palavra. Eu vou fazer edição do voto. Após o registro, já pode... Tá bom. Eu vou habilitar também os outros dois já para registro, caso queira, do Dr. Flávio e do Dr. Douglas, mais dois processos aí. Pronto, já está disponível o voto. Então, também é um caso com duas acusações, uma é falta de pagamento do imposto ICMS importação e outra a glosa de créditos em decorrência de operações interestaduais. E, coincidentemente, também é um caso de... Não, naquele outro caso era importação direta, mas nesse é um caso de operações de importação, supostamente, né, por encomenda, em que o importador encontrava-se estabelecido no estado de Alagoas e o adquirente, o encomendante, em São Paulo. Então, no item 1, que eu até grifei aqui no relato, fazendo parte do relato, há uma acusação de que as operações por encomenda foram descaracterizadas em virtude de simulação, conforme o relatório circunstanciado, CADESP, consultas e documentos a respeito da suposta importadora, resposta do contribuinte contendo DIs, DANFs,
CTs, contrato e demais demonstrativos e provas juntados ao auto. E o item 2, crédito indevido em decorrência do item 1. Aí no relatório circunstanciado foram apontadas diversas razões para descaracterização por simulação das operações de importação por encomenda. Então, embora a suposta importadora estivesse estabelecida em Alagoas, o desembaraço aduaneiro das mercadorias da circulação realizaram-se somente no estado de São Paulo. 2, um contrato celebrado entre a suposta importadora e adquirente das mercadorias autuada constava que a sua validade seria somente até 31/12/2012, data bem anterior à das operações. 3, o signatário desse contrato, representante da suposta importadora, era um dos próprios sócios da autuada. O endereço eletrônico de contato da suposta importadora e da autuada é o mesmo. A correspondência entre os quadros societários da suposta importadora e da autuada. O capital social da importadora é incompatível com o volume das operações sob exame, que somam mais de 18 milhões de reais. A suposta importadora foi recentemente considerada inapta pelo fisco alagoano, após constatação de inexistência de atividades no endereço indicado no cadastro daquele estado. Imagens do mesmo endereço da suposta importadora alagoana de 2012, 15 e 17 indicam que naquele local encontrava-se estabelecimento totalmente diverso. Quando notificada sobre os contratos de fechamento de câmbio para as importações, a autuada nada apresentou, tendo se limitado a responder que estariam em posse da suposta importadora, apesar de toda a proximidade entre as empresas, conforme demonstrado nos autos. Ao final do relatório, concluiu-se que, diante dos fatos e evidências levantados pela fiscalização, ficou claro que houve simulação de operações por encomenda e o verdadeiro importador e contribuinte do imposto é a autuada, e recebeu as mercadorias em seu estabelecimento localizado em Bauru, vindas diretamente dos locais de desembaraço, também situados nesse estado, tendo sido ela autuada pela falta de pagamento, né, do ICMS importação, devido ao estado de São Paulo, e pela apropriação de crédito indevido pelas entradas interestaduais que não ocorreram de fato. Para comprovar as acusações, o fisco também juntou os documentos relacionados à folhas 12. Aí, na impugnação ao AIM, foram feitas alegações preliminares de cerceamento de defesa por erro na tipificação, falta de correspondência entre o relato das infrações dos dispositivos normativos apontados como infringidos e os dispositivos relativos às penalidades cabíveis. Ausência de demonstração de como se deu a glosa do crédito, simplesmente os caracterizando como crédito indevido, desconsideração de procedimentos idôneos e convalidados das operações junto à Receita Federal e inobservância do princípio da busca pela verdade material. Aí no mérito, aqui no item 6 está um pouco extenso, eu vou assim ler meio por alto. Então, no mérito, os seguintes argumentos: não houve simulação, não há vedação legal à entrada simbólica da mercadoria no estabelecimento do importador e sua concomitante saída jurídica da repartição alfandegária direto para o adquirente interno das mercadorias. A data de validade prevista no contrato foi mero erro excusável de digitação, incapaz de invalidar o negócio jurídico, já convalidado pela Receita Federal. Inexistência de óbice legal para que uma mesma pessoa física figure como na administração de empresas jurídicas distintas. A simples utilização de extensão eletrônica não comprova que o contato da empresa importadora seria diretamente a encomendante. A legislação aplicável à matéria não determina que a capacidade econômica e financeira do importador seja comprovada pela mera análise do seu capital social integrado. O artigo 11 da Lei 11.281 de 2006 preconiza que pode ser exigida prestação de garantia como condição de entrega de mercadorias quando o valor das importações for incompatível com o capital social, patrimônio líquido do importador ou encomendante.
Segundo declaração do contabilista responsável, juntada à defesa, a importadora possui a capacidade econômica e financeira compatível com as operações de importação realizadas. A situação cadastral de inapto da importadora, constante do CADESP, decorreu do próprio encerramento das atividades por decisão do próprio importador. Não há provas de que a autuada tenha tido participação no procedimento de importação, como, por exemplo, na definição de preço de compra, taxa de câmbio, data de embarque, definição do transportador internacional e seu custo. E também não houve antecipação de valores para o custeio desses procedimentos, que foi feito por conta e risco da importadora. Não existe nos autos fundamento que desconsidere a qualidade da importadora, a existência e eficácia das operações de importação por encomenda. As evidências constantes do relatório circunstanciado são decorrentes de interpretações equivocadas dos documentos apresentados durante os trabalhos fiscais, os documentos que compõem procedimento fiscalizatório comprovam que as importações por encomenda foram legítimas, atenderam todos os requisitos legais, violação dos princípios da segurança jurídica e estrita tipicidade em matéria tributária e ausência de legitimidade ativa do Estado de São Paulo com relação ao ICMS importação. Também se insurgiu contra a multa aplicada e solicitou o recálculo dos juros cobrados. O fisco manifestou-se sobre a defesa, solicitando a manutenção da autuação. Em face do cancelamento da autuação, interposição do recurso de ofício, a representação fiscal e a autuada apresentaram parecer e contrarrazões relativamente ao recurso de ofício, pugnando pelo seu provimento e não provimento, respectivamente. Então, aqui passando ao voto, eu não sei, ficou claro o relatório? Vocês têm alguma dúvida? Então, o presente AIM refere-se a operações de importação por encomenda com importadora alagoana e adquirente paulista, reputadas pelo fisco como simuladas, de modo que foi exigido do suposto adquirente paulista, considerado efetivo importador, ICMS importação, considerado devido ao São Paulo, e tem e glosado o crédito do imposto apropriado pelo suposto adquirente paulista em decorrência de operações interestaduais de remessa simbólica das mercadorias pelo importador alagoano consideradas não ocorridas. A decisão de piso, que cancelou integralmente a autuação, teve entendimento no sentido de que o destino da mercadoria era o estabelecimento da autuada no estado de São Paulo e o procedimento ocorreu mediante operação por encomenda, desembaraçada nesse estado, tendo sido o imposto da importação recolhido para Alagoas. Que a autuada caminhou dentro daquilo que permite a legislação que rege a matéria, que a simulação não restou caracterizada nos autos e que também as operações que resultarem em creditamento não são proibidas pela legislação. Aqui eu até gostaria de fazer uma pausa, porque o recurso de ofício, eu até gostaria de depois, por ocasião dos debates, ouvir dos senhores, e eu fiquei um pouco em dúvida se o recurso de ofício diria respeito somente à matéria propriamente que foi desfavorável à Fazenda, ou se abrangeria toda a decisão de primeira instância, tá? Então, como eu fiquei com essa dúvida, eu resolvi me manifestar no voto sobre questões preliminares apresentadas na defesa e também outras questões que foram afastadas na decisão de primeira instância, mas que foram favoráveis à Fazenda, tá? Então, na dúvida, no item 13, não sei se assim minha dúvida ficou clara para os senhores. No item 13 eu coloquei, inicialmente não há nada a reparar com relação ao exame e as conclusões alcançadas na decisão de primeira instância sobre as questões preliminares da defesa que foram afastadas, né, devendo ser mantidas por seus próprios fundamentos. Também está correta a rejeição pela decisão recorrida dos pedidos relativos ao afastamento da multa aplicada e aos juros moratórios exigidos.
Aí fiz uma observação de que meu posicionamento sobre essas questões normalmente é de não conhecimento. A representação fiscal solicita nos itens 11 e 32 do parecer ao recurso de ofício em caráter preliminar anulação da decisão recorrida, por não terem sido devidamente enfrentadas algumas questões suscitadas pela acusação e que poderiam ter conduzido à conclusão diversa. Entendo que tal pedido não deve ser provido, considerando-se o entendimento desse egrégio tribunal no sentido de que os órgãos de julgamento não estão obrigados a se manifestar exaustivamente sobre todos os pontos e argumentos suscitados pelas partes, para que a sua decisão tenha validade, devendo, entretanto, indicar os motivos do seu entendimento, o que considero que se verificou no presente caso. Ademais, os aspectos suscitados nesses itens serão abordados na análise do mérito. Então, agora passando ao mérito, observe-se que a questão relativa à definição do sujeito ativo do ICMS importação foi decidida pelo STF no julgamento do recurso extraordinário com agravo 665134 de Minas, um reconhecimento de repercussão geral cuja ementa segue transcrita. Na importação por encomenda, o ICMS importação é devido ao estado em que se encontra domiciliado o importador, considerado aquele que realiza em seu próprio nome, com recursos próprios, a transação comercial de compra e venda de mercadoria estrangeira a ser importada, o despacho aduaneiro de importação e a revenda das mercadorias importadas a encomendante pré-determinado em razão de contrato, cujo objeto deve compreender pelo menos o prazo ou as operações pactuadas, conforme o artigo 2º, parágrafo 1º e 2 da Instrução Normativa 634 de 2006, vigente à época das operações. Tal atividade envolve, portanto, a celebração de 2 contratos de compra e venda, um contrato de importação das mercadorias estrangeiras, celebrado entre o importador por encomenda e o fornecedor estrangeiro, e outro contrato de compra e venda das mercadorias importadas e nacionalizadas, celebrado entre o importador por encomenda e o encomendante. E o pagamento do contrato de importação deve ser realizado exclusivamente pelo importador. Em outras palavras, é o importador quem efetivamente celebra a importação de mercadorias com fornecedor estrangeiro, suporta os riscos desse contrato e efetua o pagamento dessas aquisições. Examinando-se o acervo probatório carreado aos autos, entendo que o fisco logrou demonstrar que houve simulação de importações por encomenda nas operações referidas no item 1 e que os documentos juntados pela autuada foram insuficientes tanto para afastar as acusações quanto para comprovar as alegações da defesa, de modo que a questão deve ser resolvida a favor da manutenção do AIM. Um primeiro ponto refere-se à análise elaborada pelo fisco para demonstrar a identidade entre os quadros societários da suposta importadora e da suposta encomendante, bem como entre os respectivos representantes, para se concluir que todos os recursos financeiros empregados nas operações realizadas pela primeira, na realidade, eram pertencentes a essa última, conforme concluído no relatório circunstanciado que eu transcrevo, de folhas 17 e 18. Então, aqui a transcrição. Para configurar como importação por encomenda, conforme a Instrução Normativa da Receita Federal 634 de 2006, já citada anteriormente, é preciso que a empresa importadora adquira as mercadorias no exterior com capital próprio. Com os dados analisados e as provas juntadas, resta claro que a empresa JS Filhos e Companhia Limitada não possuía capital compatível com as operações elencadas neste auto. Pelo contrário, ainda que contra todas as evidências, admitíssemos que a empresa funcionou no local como importadora, ainda assim seu capital é totalmente dependente da família Chaeb, sócios da empresa paulista destinatária das mercadorias. Como bem observado na manifestação fiscal de folhas 1140 e 1146, em nenhum momento debateu-se a legalidade das mesmas pessoas administrarem ou serem sócios de empresas distintas. O que está claro nesse caso em tela é que a documentação de importação sob encomenda não reflete a realidade de como as operações ocorreram, e a dependência econômica demonstrada nos autos é mais um dos aspectos que levam a esta conclusão.
Por ocasião da fiscalização, a autuada foi notificada a esclarecer diversos aspectos das operações de importação, conforme folhas 51 e 53, tendo se limitado a responder com relação aos contratos de câmbio relativos a cada DI solicitados e aos comprovantes de recolhimento do ICMS importação de cada DI, que tais documentos encontravam-se em posse do importador, não tendo apresentado nenhum documento nesse sentido. Contraditoriamente, entretanto, no item 37 da defesa, afirma que a documentação apresentada pela empresa autuada durante os trabalhos fiscais comprovam que toda a documentação da importação e pagamentos foram emitidos e feitos pela importadora. Até eu grifei esse pagamentos porque, na verdade, nada foi apresentado durante a fiscalização. Posteriormente, junto à defesa, foram apresentados documentos com a finalidade de comprovar que algumas das importações enquadrar-se-iam na modalidade por encomenda. Então, notas fiscais de venda de mercadorias importadas, da suposta importadora para a autuada, extratos bancários com movimentações financeiras da autuada, contratos de câmbio celebrados pela suposta importadora e as correspondentes DIs. Isso foi feito com relação a, acho que umas 5 notas só. Sobre tais provas, e considerando-se que a acusação do item 1 refere-se a 108 declarações de importação, entendo que estão corretas as considerações da representação fiscal, constantes do parecer ao recurso de ofício, que também integram presente voto. E aqui eu transcrevo os itens 47 a 50 do parecer ao recurso de ofício da representação, em que é observado que nos autos não tem elementos suficientes que demonstram o pagamento de cada uma das operações de compra e venda, que não os documentos, os extratos bancários, ou estão ilegíveis ou são pagamentos parciais, também não foram trazidos aos autos microfilmes de cheques ou provas que pudessem demonstrar que os valores saíram das contas da autuada em direção às contas da suposta importadora. Os extratos bancários estão bem legíveis e não dá para identificar quem que são os destinatários dos valores que estão constando, assim como debitados. E também há que ser dito que, diante do fato de a importadora e a autuada terem os mesmos sócios e administrador, não basta que se traga aos autos alguns poucos contratos de fechamento de câmbio, pois tais elementos não elucidam a dúvida sobre quem fez frente aos pagamentos. Deveria ter sido juntado aos autos comprovantes de pagamento dos valores devidos no ato do desembaraço, pois a autuada tinha como produzir essa prova. Mesmo que os valores tenham sido arcados pela importadora, haja vista a identidade de sócios, administrador e contadores, não há como negar que tenham acesso a tais documentos. Aí no item 26 também ele juntou alguns documentos, né? Eu menciono que ele juntou alguns documentos que supostamente demonstrariam a regular existência e atividade do estabelecimento alagoano e a sua capacidade financeira e operacional para realizar as operações de importação. Só que eu entendo que os documentos trazidos pela defesa demonstraram exatamente o contrário do alegado. E, nesse sentido, transcrevo as observações e conclusões constantes do item 1.4 da manifestação fiscal, a defesa, com as quais concordo que transcrevo a seguir para integrarem as razões do presente voto. Aqui acho que eu vou resumir que ele juntou vários comprovantes de recolhimento de FGTS, de pagamento de salários e tal, e contas de luz, né, contas de energia elétrica, só que, além de terem sido, também outro detalhe, exatamente de setembro de 2017 para frente, que foi posterior às operações, as contas apresentam consumo zerado de energia elétrica e só tem uma funcionária na empresa. Assim, todos os pagamentos, recolhimento de fundo de garantia dizem respeito a uma única funcionária para uma empresa que
que supostamente teria faturado no único ano 91 milhões de reais. Tá, então, aqui ele conclui o seguinte: quando se confrontam as receitas e despesas da suposta importadora, fica muito claro uma incompatibilidade entre as mesmas. A empresa teria uma funcionária com salários na ordem de R$ 1.000 mensais, conta de energia elétrica de R$ 20, funcionaria em uma sala comercial, cujo aluguel monta a casa dos R$ 700 e faturamento no único ano de 91 milhões de reais. Então, realmente, acho que isso daqui chamou bem a atenção. Também alguns aspectos relativos ao suposto contrato, né, celebrado entre a autuada e a suposta importadora. Primeiramente, é um contrato identificado como um instrumento particular de contrato de prestação de serviços de operação de importação de mercadorias por encomenda, quando a denominação mais correta seria contrato de compra e venda de mercadorias importadas por encomenda, se efetivamente de importação por encomenda se tratasse. Também a questão da confusão do signatário desse contrato como representante da importadora e que também é administrador da autuada, inclusive perante o fisco, que foi a pessoa que assinou como sócio ao SF dos presentes trabalhos. E a autuada alegou que o termo final para a validade do contrato, anterior ao início das operações, 31/12/2012, lembrando que as operações são de janeiro de 2013 a setembro de 2017, então, no contrato entre a importadora e a autuada, constava que esse contrato valeria somente até 31/12/2012. Ela alegou que se trataria de mero erro material, excusável, que teria sido aditado, mas não apresentou nenhum aditamento, nem durante a fiscalização, nem mesmo na defesa. Então, esses, para mim, foram os principais elementos que permitem concluir que foram simuladas como importação por encomendas as operações a que se refere o item 1. De modo que o ICMS importação incidente sobre elas é devido ao Estado de São Paulo, a São Paulo, Estado de domicílio da autuada, efetiva importadora das mercadorias. Como não foram realizadas operações de importação pelo estabelecimento alagoano, consequentemente, tampouco há que se falar em operações interestaduais de remessa de mercadoria desse estabelecimento para a autuada, de forma que também deve ser mantida a glosa dos créditos do item 2 da acusação. Por todo exposto, conheço do recurso de ofício e dou-lhe provimento para restaurar a autuação integralmente. Desculpem, assim, pela extensão do voto, mas era muito cheio de detalhes. Doutora Maria Alice, eu cumprimento pelo voto. O processo que realmente reclamava aí uma atenção por causa da quantidade de detalhes e de particularidades, né, de documentos a serem analisados. Muito bem fundamentada a sua decisão. O processo está em discussão. Obrigada. Doutora Maria Alice, eu cumprimento mais uma vez pelo voto e vou lhe acompanhar integralmente, porque é justamente comparando com o julgamento anterior, era nessa linha, né? Houve aqui, por conta da simulação, estabeleceu-se o verdadeiro destinatário jurídico, né? Eu concordo aqui plenamente aqui com a análise das provas e com o entendimento jurídico para a solução do caso. Era caso, sim, de restabelecimento da acusação fiscal. Então, estou lhe acompanhando. Tá certo, doutor Edivaldo. Preciso só do seu registro, o registro do seu voto. Eu só gostaria de esclarecer uma dúvida que eu acho que eu comentei na leitura do voto, que quando é interposto o recurso de ofício, seria contra a decisão como um todo, de primeira instância, ou assim,
no enfrentamento do recurso de ofício, nós teríamos que nos manifestar somente com relação à parte desfavorável à fazenda. O recurso de ofício é só da fazenda, não é? Sim. Sim, não tem outro recurso. Então, é só as questões trazidas pela fazenda, né? Em termos se eu entendi a sua dúvida. Não, é que na elaboração do voto, eu fiquei em dúvida se eu deveria também mencionar o exame das preliminares de cerceamento de defesa, que foram discutidas, que foram suscitadas na defesa, né? Também as questões que ele afastou de juros moratórios, Não, da multa. não haveria necessidade, porque a decisão de primeira instância enfrentou essas questões e não houve recurso, né? Então, o que poderia ocorrer, que eu já vi uma situação dessa na Câmara Superior, né? Teve uma decisão favorável, as preliminares foram afastadas e, em contrarrazões, o contribuinte coloca uma situação, olha, se for reformada a decisão, eu quero que aprecie as preliminares que ficaram prejudicadas lá. Mas se ele não cuidou disso, então não há necessidade de enfrentar. Então assim, seguindo essa linha, né, doutor Orivaldo, então eu poderia, por exemplo, suprimir os itens 13 e 14 do meu voto? Olha, ou seria mais prudente manter ou é indiferente? Até poderia, mas não está errado. Não está errado. Não faz nenhum prejuízo, assim, é indiferente. Não, de jeito nenhum. Não, eu acho que se você resolveu, porque não quero complicar, né? Mas vamos supor que o contribuinte venha com uma história assim, é matéria de ordem pública e entra com recurso especial para tentar anular a nossa decisão e tal. Você enfrentando aqui, ele não tem nem essa chance, né? Que seria remotíssima, né? Sim. Então está fechado aqui. Então eu não vejo assim problema nenhum de você manter. Tranquilo. Eu acho que não, né? Tem alguns casos específicos que eu tomo até esse cuidado, dependendo da preliminar que é alegada, até abordo e dizer, olha, a decisão de primeira instância andou bem, fica mantida, como você fez aqui. Então, não está, não diria que está inadequado. Eu acho que está correto. Se fosse suprimir, ok, mas como tem, eu até deixaria. Eu acho que deveria manter. Tá certo. Porque aí fecha-se todas as possibilidades de uma tentativa de anular e tal, porque o seu voto está muito bem fundamentado, analisou as provas, tudo. Então, o recurso é só de ofício, está precluída todas as demais matérias por parte do contribuinte, eu não vejo problema nenhum. Teve alguns aspectos também que ele suscitou na defesa, assim que também fizeram parte da acusação, aquela história, por exemplo, do contato de e-mail das duas empresas terem a mesma terminação, J. Chayeb, mesmo a questão da declaração da situação cadastral como inapta, que foi posteriormente, né, só em 2019, e ele se defendeu dizendo que foi que o estabelecimento alagoano foi encerrado por livre e espontânea vontade Eu não entrei assim muito nesse mérito, porque eu acho que não seria necessário, assim, não ia mudar meu entendimento. Sim, eu acho que não há necessidade, eu acho que aí foi... até essa matéria estaria até preclusa por parte do contribuinte, de repente, né? Porque eu também não veria necessidade, você abordou muito bem aí as provas e concluiu que houve realmente a simulação, né? Então, eu acho que o voto tá bem posto. Eu acho que o que a doutora Marielle está falando é, inclusive, um processo que foi julgado dessa forma pelo próprio doutor presidente, doutor Orivaldo, na última sessão, ou na penúltima sessão, que é aquela questão de dar provimento ao recurso de ofício quanto ao mérito da questão
e retornar à primeira instância para que ela se manifeste sobre outros aspectos que, como ela deu provimento no mérito, ela acabou não se manifestando. Então, aqui nesse caso, eu observo que na decisão de primeira instância, ela falou sobre juros moratórios, falou sobre multa moratória, antes de realmente adentrar o mérito. Então, me parece que ela esgotou a matéria, então realmente é questão de dar provimento ao recurso de ofício, não há necessidade de voltar à primeira instância para que ela aprecie novamente, porque ela realmente já apreciou. E parabéns pelo voto da doutora Maria Alice, que realmente abordou todos os aspectos, todas as provas que foram trazidas pelo fisco no sentido de demonstrar a simulação. Obrigado, senhor presidente. Concordo com o Pedro. Bem observado, Pedro. Eu cumprimento a doutora Maria Alice aí, só já superando essa questão da questão do recurso de ofício aí, mas eu já estou entrando aí no entendimento aqui. Eu vou acompanhar, parabenizo aí o voto, eu vou acompanhar também, vi pelas provas dos autos que houve simulação e enfim, acho que é uma situação diferente. E o Supremo já se manifestou, então eu vou acompanhar. Eu também parabenizo a doutora Maria Alice pelo voto. Eu acho que o que caracteriza a importação por encomenda é o desembolso ser feito pelo estabelecimento importador, né, antes do pagamento pelo encomendante, e não há prova nenhuma disso nos autos. Há uma tentativa de prova nesse sentido aí, mas o que se vê é uma confusão patrimonial entre as empresas. E nesse sentido, eu vou acompanhar também a doutora Maria Alice. Bom, muito obrigada. Acho que eu vou, então, encerrar para fazer o registro. Pronto, registrado. Voto registrado. Estou, então, encerrando os debates. Peço que os senhores juízes confirmem presença para quórum de votação. Todos confirmados. Processo em votação. Votação encerrada. Proclamo o resultado do julgamento. Recurso de ofício conhecido integralmente e provido para restabelecer as acusações fiscais. A acusação fiscal. Isto a unanimidade. Julgamento encerrado. Passamos, então, ao próximo processo da pauta. Processo do Dr. Douglas é o último da pauta, FBA, Fundição Brasileira de Alumínio, o AIN é o 435.240. O voto já está registrado. Passo, então, a palavra ao ilustre relator para que apresente o voto e sua proposta de solução. Dr. Douglas, com a palavra. Eu já iniciei aqui pedindo desculpa pela extensão do voto, porque são 6 acusações, eu entrei em todas, mas eu vou dar uma resumida aqui na medida do possível. Então, tem recurso de ofício e recursos ordinários, tanto do contribuinte autuado quanto do solidário. As infrações são crédito indevido, destacado indevidamente das notas fiscais eletrônicas relacionadas ao demonstrativo, então crédito indevido, ICMS destacado indevidamente, convênio 36/2016, referentes à entrada de mercadorias em operações com imposto diferido pelo convênio 36, conforme descrito no termo circunstanciado. Fazem prova a notificação da fiscalização com a resposta contribuinte, a transcrição de dados das notas fiscais eletrônicas relacionadas ao demonstrativo, bem como o respectivo lançamento
no registro de entradas da escrituração fiscal digital. Tem também mais uma infração relacionada a crédito indevido, destacado nas notas fiscais relacionadas ao demonstrativo de crédito indevido, CMS destacado indevidamente, CFLP 2120, de compras de mercadorias vendidas por fornecedores estabelecidos no estado do Paraná e entregues por vendedor paulista, em vendas à ordem, conforme descrito no termo circunstanciado, fazem prova a notificação da fiscalização com a resposta do contribuinte, a transcrição dos dados das notas fiscais eletrônicas relacionados ao demonstrativo, bem como o respectivo lançamento no registro de entradas da escrituração fiscal digital. Tem mais um crédito indevido, referente a entradas de mercadorias para uso e consumo no próprio estabelecimento, conforme descrito no termo circunstanciado, fazem prova a notificação da fiscalização com a resposta contribuinte, transcrição de dados das notas fiscais eletrônicas relacionadas ao demonstrativo, bem como respectivo lançamento no registro de entradas da escrituração fiscal digital. E tem 4 infrações relativas ao pagamento do imposto, deixou de pagar o ICMS devido, os montantes indicados no demonstrativo, falta de pagamento do ICMS diferido, na qualidade de substituto tributário, ou diferimento nas entradas de ligas de alumínio para industrialização entregues pelo contribuinte paulista por conta e ordem de fornecedor paranaense, conforme descrito no termo circunstanciado. E aí, 2 infrações relativas a livros fiscais, contábeis e registros magnéticos. Então, deixou de escriturar notas fiscais eletrônicas relacionadas ao demonstrativo de notas fiscais de entrada não escrituradas, referentes à entrada de mercadorias no estabelecimento, sendo que já se encontram escrituradas operações no período, conforme descrito no termo circunstanciado. E a outra infração de falta de escrituração deixou de escriturar notas fiscais eletrônicas relacionadas no demonstrativo notas fiscais de entrada não escrituradas, referentes à entrada de mercadorias no estabelecimento a título de devolução, sendo que já se encontram escrituradas operações no período, conforme descrito no termo circunstanciado. O contribuinte apresentou defesa, o contribuinte solidário apresentou defesa, a Fazenda apresentou manifestação fiscal, veio a sobreveio a decisão que julgou a imparcialmente procedente, cancelando o item 2.4, mantendo os itens remanescentes, manteve a solidariedade atribuída. Basicamente, a questão do item 2.4, o DRJ entendeu que teria uma espécie de cobrança duplicada aí com relação ao item 2, que eu vou explicar mais para frente. O contribuinte autuado alegou em apertada síntese preliminar de nulidade da decisão recorrida por erro na forma do cálculo, preliminar glosa de imposto pago em operação anterior na unidade federal de origem das mercadorias, cerceamento de direito de defesa, ausência de motivação do lançamento, e quanto ao mérito, direito ao crédito, regularidade das operações interestaduais, legitimidade do crédito CMS de mercadorias para uso e consumo, que não teria recebido as notas mencionadas e que não haveria prejuízo ao fisco, e que houve um erro devido ao grande volume de operações realizadas diariamente no desenvolvimento das atividades da recorrente, pedido de redução e relevação nos termos do artigo 527-A do RICMES, alegação de boa-fé, confiscatoriedade da multa, juros e correção monetária. Inconstitucionalidade. Ele também apresentou contra-razões ao recurso de ofício para que fosse mantida a decisão recorrida. Solidária apresentou recurso ordinário e contra-razões ao recurso de ofício, em que alegou em apertada síntese cerceamento do direito de defesa, inexistência da responsabilidade e legitimidade passiva, e pugnou pela manutenção da parte da decisão recorrida, que é objeto de recurso de ofício. E aí eu começo aqui com as questões que não merecem conhecimento, ilegalidade ou confiscatoriedade da multa. Não conheço com base no artigo 28 da Lei 13457 de 2009, e também com relação a
aplicação ou não da Selic e dos juros sobre a multa, súmula TIT 10 de 2017 e súmula 13 de 2018. Aí ele alega que aí eu entro em cada ponto: preliminar de nulidade da decisão recorrida por erro na forma do cálculo. Aí eu falo que não tem, não há que se falar em nulidade da decisão por erro na forma do cálculo, uma vez que não houve alegado erro na forma de cálculo, e muito menos foi demonstrado, em momento algum, o mencionado erro, ou mesmo comprovado que se está alegando. Não havendo comprovação do erro, ou mesmo de que forma o erro maculou auto, ou mesmo a decisão recorrida, não prospera esta alegação de nulidade. Gozo de imposto pago em operação anterior na unidade federal de origem das mercadorias também não merece prosperar esta alegação a preliminar, seja porque se confunde com o mérito em si, seja porque tal alegação, uma vez que não pode um decreto estadual alterar disposições de um convênio do qual a unidade federativa é signatária, conforme constou no relatório circunstanciado. Aí tem a questão do cerceamento do direito de defesa, ausência de motivação do lançamento, não prospera, uma vez que o lançamento foi efetuado com base no artigo 142 do CTN. Então, compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito tributário para o lançamento, assim entendido o procedimento administrativo, tendente a verificar a ocorrência do fato gerador, da obrigação correspondente, determinar a matéria tributária, calcular o montante do tributo devido, identificar o sujeito passivo, sendo no caso propor a aplicação da penalidade cabível. E no caso foi o que aconteceu, até porque é uma atividade vinculada, sob pena de responsabilidade. Aí, do mérito, direito ao crédito, regularidade das operações interestaduais. Quanto ao alegado direito ao crédito, a regularidade das operações interestaduais, também não prosperam as alegações do recorrente, uma vez que não atendeu ao convênio 36, de 3 de maio de 2016. Aí eu peço venha para transcorrer trecho da decisão recorrida, com o qual concordo e me utilizo como razão de decidir. Da análise do caso em análise, vejo que a motivação do autuante sustenta pelo não atendimento ao convênio 36. Explicita que, conforme já discutido e decidido em autuações anteriores do mesmo contribuinte, não pode um decreto estadual alterar as disposições de um convênio do qual a unidade federativa é signatária. Portanto, cabe ao contribuinte autuado recolher o imposto diferido por meio da GNRE ou de outro documento previsto na legislação do ente de origem, pois o convênio em questão atribui a ele a responsabilidade pelo recolhimento. Importante notar, nos termos do artigo 102 do CTN, a legislação tributária do Estado e do Distrito Federal só vigora fora dos seus respectivos territórios nos limites que lhe reconhecem extraterritorialidades, convênios de que participem, ou do que disponham as leis de normas gerais pedidas pela União. Então, na verdade, a Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado entende que as disposições estabelecidas em protocolos e convênios por ela acordados com outros estados, salvo disposição específica, passam a valer a partir da data da entrada em vigor dos mesmos, sem a necessidade de incorporar tais dispositivos ao regulamento do CMS. Contudo, há quem entende que o convênio precisa necessariamente ser ratificado pela Assembleia Legislativa para que tenha eficácia da norma, pois somente o Poder Legislativo poderia validar o convênio firmado sem que o seu teor seja alterado. Nesse sentido, a defendente demonstra que o legislador do Paraná e do Distrito Federal exige que o contribuinte destinatário possua inscrição na unidade federada remetente para a aplicação do acordo firmado em convênio, conforme transcrição abaixo. A meu ver, a condição estabelecida contraria o que diz o convênio do CMS, haja vista que a unidade federada remetente não pode exigir do estabelecimento industrializador destinatário a inscrição em outra unidade federada como condição de aplicação do regime jurídico da substituição tributária. Então, interpreto o parágrafo 3º da cláusula 1ª do convênio como uma faculdade atribuída à unidade federada remetente de exigir do estabelecimento industrializador destinatário a correspondente inscrição, para tão somente efetuar o recolhimento do imposto disciplinado pelo parágrafo 2º do convênio. Aí, basicamente, aí eu também transcrevo aqui trecho da manifestação da representação fiscal, no mesmo sentido. Então,
Não prospera a alegação do contribuinte quanto aos itens 1 e 2. Legitimidade do crédito de mercadorias para uso e consumo. Quanto a este ponto, merece prosperar a alegação do contribuinte. Inutiliza como razão de decidir. Trecho do voto vencedor nos autos lá em 4, 134, 361, de relatoria do brilhante juiz presidente da segunda Câmara Julgadora, José Orivaldo Pérez Júnior, que inutiliza como fundamento a razão de decidir. Com efeito, penso que tem razão, que razão assiste à recorrente. Ora, o princípio da não cumulatividade do ICMS é uma norma constitucional, expressa que gera um direito subjetivo do contribuinte em aproveitar a cada operação um montante devido às operações anteriores, nos termos do artigo 155.1b e seu parágrafo 2º da Carta Magna. Aí eu vou deixar de ler esse trecho. A Lei Complementar 87 de 96, de forma mais ampla, no artigo 20, prevê a possibilidade de compensação de todas as mercadorias que ingressarem no estabelecimento, independentemente da destinação, vale dizer, inclusive as mercadorias destinadas a uso e consumo nos seguintes termos. Artigo 20, para a compensação que se refere ao artigo anterior, é assegurar direito ao sujeito passivo o direito de creditar-se do imposto anteriormente cobrado em operações de que tenha resultado a entrada de mercadoria real ou simbólica no estabelecimento, inclusive a destinada ao seu uso e consumo, ou ao ativo permanente, ou recebimento de serviços de transporte interestadual e intermunicipal de comunicação. Aí tem as vedações aqui, para efeito tal. Pelo artigo 20, na intelecção da norma, a norma impõe exceções ao direito de crédito em relação às mercadorias alheias às atividades do estabelecimento, bem como as vinculadas às saídas não tributadas ou isentas. Mas o artigo 33, inciso 1 da Lei Complementar 87, ampliou a restrição para as mercadorias destinadas ao uso e consumo transitoriamente, ou seja, até 31 de 12 de 2009, conforme a legislação vigente. Então, 33, artigo 20, observar-se-á o seguinte: somente darão direito ao crédito às mercadorias destinadas ao uso e consumo do estabelecimento nele entrados a partir de 1º de janeiro de 2033. Somente dará direito ao crédito à entrada de energia elétrica, enfim. Inciso 1. Tendo em vista a edição da Lei Complementar 87 de 96, uma digressão se mostra oportuna. O regime adotado pela Lei Complementar difere do regime do Convênio 66, que continha regra negativa, prevendo a inexistência do direito ao crédito se não houvesse integração da mercadoria ao produto final ou se não fosse consumida integral imediatamente no processo industrial, consoante artigo 31, inciso 3. Diz-se, mais uma vez, que o artigo 20, inciso transcrito, ampliou a regra do direito ao crédito para todas as mercadorias que ingressem no estabelecimento, seja qual for a destinação, ressalvadas hipóteses expressas de mercadorias adquiridas alheias às atividades da empresa e as isentas e não tributadas, sendo esta a regra geral vigente. Pelo regime da Lei Complementar 87, houve uma mudança de critério em relação ao Convênio 66, sendo que pela regra atual, o crédito é vedado apenas quando não houver qualquer vínculo ou inerência entre a mercadoria e o processo industrial ou comercial, ou de prestação de serviço desenvolvido pelo estabelecimento. Procedendo-se a uma análise sistemática da norma complementar, tem-se que o artigo 33 da Lei Complementar 87, por ser norma transitória, é uma exceção à regra geral e não uma outra regra geral, de modo que esta deve ser interpretada restritivamente. Desse modo, penso que para a aplicação do artigo 20, combinado com 31, não é mais possível adotar os critérios do Convênio 66 para se negar crédito do imposto em razão da mudança de regime de que o legislador complementar adotou. A propósito, nesse sentido, o STJ tem se manifestado. Agravo regimental em RESP 142.263 e RESP 175.166 de Minas Gerais. Com efeito, na aplicação do artigo 33.1, a vedação do crédito não é em relação a quaisquer uso e consumo de mercadoria, pois deve-se levar em conta a efetiva destinação da mercadoria. Vale dizer, identificar em cada caso se a destinação refere-se à atividade econômica do contribuinte, sendo este o ponto fundamental para se concluir pela incidência ou não do artigo 33.1.
Neste jeito, o legislador ordinário regulamentou a compensação do imposto, vedando o direito ao crédito das mercadorias para uso e consumo nos termos do artigo 38, 40 e 42. Aí tem as limitações aqui, do artigo 38, 40 e 42, e o artigo 61, no que diz respeito à compensação do imposto, estabelece as condições formais materiais em que o direito do crédito do ICMS será assegurado. E aí, com efeito, a acusação fiscal relativamente ao crédito indevido está fundamentada no artigo 66.5 do RICMES, do STAT do ponto de vista infraconstitucional, as normas jurídicas dos artigos 38, 40 e 42 da Lei 6374, dos artigos 61 e 66 do RICMES, estão em plena vigência e eficácia, de modo que a previsão de vedação ao crédito relativo às mercadorias adquiridas para o uso e consumo nas atividades empresariais está pautada em lei, isto é, a respeito do princípio da legalidade. Entretanto, consoante o fato consolidado de que os materiais adquiridos pelo recorrente são essenciais às atividades da empresa, ainda que não consumidos de forma imediata, é forçoso concluir que há vínculo de inerência com as atividades da recorrente, ou seja, não é alheio às suas atividades, de modo que não tem aplicação à vedação do artigo 20 da Lei Complementar 87. Desta feita, em relação aos materiais adquiridos pela recorrente, o crédito é legítimo, pois não tem aplicação ao artigo 33.1 da Lei Complementar 87 de 96, por consequência, não tem aplicação ao artigo 66.5 do RICMES. Tendo visto o regime adotado pela Lei Complementar 87, como já explanado anteriormente, há de se fazer distinção entre mercadorias destinadas para atividades econômicas do contribuinte, como ocorre no presente caso, daquelas mercadorias que apenas são destinadas ao suporte da atividade que realiza, como, por exemplo, diversas despesas com o departamento administrativo. Estas sim, mercadorias de consumo, onde tem incidência o artigo 33. Nas condições, tem perfeita aplicação a decisão normativa CAT 1, que está previsto o direito ao crédito quando a mercadoria contribui para a atividade industrial e comercial de prestação de serviços contribuintes. Então, eu logo voto no sentido de cancelar o item 1.3. Aí as demais questões, eu também estou usando aqui texto da decisão recorrida para manter os itens 5 e 6, pedido de redução à renovação nos termos do disposto do artigo 527A do RICMES. Eu estou entendendo que as multas, nesse caso, estão em conformidade com a legislação e servindo de caráter didático aí para as infrações cometidas. E aí, com relação ao recurso ordinário apresentado pelo solidário, eu estou negando o provimento, porque, no caso, como ficou evidenciado aí, o solidário incorporou a empresa autuada, e aí, então, ela tem a responsabilidade recai sobre ela. E com relação ao recurso de ofício, eu entendo que a decisão recorrida está equivocada, conforme consta do parecer da representação fiscal, recurso de ofício, que não utiliza como fundamento razão de decidir. Então, vamos lá aqui. A representação fiscal usa uma manifestação do fiscal atuante que explica lá por que houve autuação e por que é diferente. Então, eu vou ler rapidamente aqui. No item 2, conforme descrito no seu relato, a acusação é de direito de crédito indevido pelo destaque indevido em operações de venda de mercadorias pelo contribuinte paranaense entregue ao contribuinte autuado pelo contribuinte paulista. Logo, trata-se de operações internas nas quais o ICMS é devido ao Estado de São Paulo, impossibilitando que as notas fiscais de venda do contribuinte paranaense tenham destaque do imposto. No relato deste item, não há qualquer referência ao convênio 36. No termo circunstanciado, o comentário refere-se ao crédito devido do imposto destacado indevidamente nos itens 1 e 2, porém, ao esclarecimento de que no item 2 refere-se a operações com mercadoria entregue pelo contribuinte paulista, conforme transcrevemos abaixo. Nas operações do item 2, são de operações de venda à ordem,
em que as mercadorias vendidas pelo contribuinte paranaense são entregues à FBA pelo contribuinte paulista, por conta e ordem do paranaense, através do documento fiscal identificado no campo-chave de acesso, da planilha, crédito devido e tal. Entendemos que está bem claro que o item 2 não exige o ICMS-ST, uma vez que se refere ao crédito indevido pelo destaque indevido do imposto nas notas fiscais, conforme retroexposto. O item 4, julgado improcedente, é o único item que cobra imposto diferido, não paga o Estado de São Paulo. Neste item, exigido o ICMS devido na entrada das ligas de alumínio. O contribuinte autuado deveria pagar o ICMS na entrada e só então acreditar-se do valor pago, artigo 400-D do RITMES. Então, nesse sentido, eu voto no sentido de dar provimento ao recurso de ofício. Então, eu estou conhecendo aqui parte dispositiva, eu conheço em parte do recurso ordinário apresentado para a FBA, e dou-lhe parcial provimento para cancelar o item 1.3, conheço o recurso ordinário apresentado pelo solidário, autopartes, e nego-lhe provimento. Conheço e dou provimento ao recurso de ofício para restabelecer o item 2.4, assim como voto. Desculpa aí pelo voto longo. Imagina, eu cumprimento o Dr. Douglas pelo voto. Outro voto que necessitou muito trabalho aí do julgador, né? São 6 acusações, várias alegações e foi todas elas enfrentadas. O Dr. Flávio Arantes já pediu preferência, Dr. Flávio, já está concedida. O processo está em discussão, mas a gente poderia aguardar aí o registro da sua preferência, ouvi-lo e para debatermos o processo. Eu estou fazendo o registro aqui, é um pouquinho longo o registro, são 3 votos, né? Mas eu adianto que, bom, primeiro eu parabenizo o Dr. Douglas pelo voto, né? Um processo bem trabalhoso, exemplo da doutora Maria Alice. E minha preferência diverge apenas em relação ao item 3, material de ferramentaria. Eu estou mantendo a acusação. No mais, estou acompanhando o Dr. Douglas e parabenizo pelo voto. Agradeço, Dr. Flávio. O processo está em discussão. Dr. Douglas, eu queria só fazer uma observação a respeito aqui do 527A. Né? Nós temos 2 acusações, que é multa isolada, que é cabível aí o 527A. Né? Eu também entendo aqui que estou concordando aí com a sua resolução, né? No sentido de manter as multas fiscais sem redução, mas eu acho que seria importante fazer uma menção aos critérios, né, subjetivos aí do 527A, para que não se aleguem depois nulidade aí da decisão, né, que não foi enfrentada adequadamente. Eu estou aqui preocupado aqui com a jurisprudência da Câmara Superior a respeito. Então, acho que valeria a pena mencionar, né, o porte econômico, que o porte econômico é compatível aí com a multa, que o porte econômico é didático e o porte econômico é compatível aí com a multa aplicada, que não seria o caso de redução nem de relevação. Eu acho que era importante mencionarmos isso, e acho que antecedentes, eu estou com dificuldade de acessar agora, eu tentei voltar a acessar, eu não estou conseguindo, mas para que não atrapalhe aí o andamento, eu não sei, a pergunta que eu faria para você ou para a representação, não tem antecedentes aí, foi juntado algum antecedente, porque aí, se for o caso, também pode mencionar a existência ou inexistência de antecedente, mas independentemente da não existência de antecedentes, o porte econômico é compatível com a multa e as circunstâncias também permitem manter integralmente. Eu não vejo aí que os antecedentes é só um dos critérios, né? Então,
Então, só para não deixar isso sem essa abordagem, né? Na verdade, eu também não foi mencionado antecedentes, eu confesso que eu não pesquisei, mas, assim, aparentemente deve ter, porque tem num trecho aqui do voto, até que constou, fala, né, esclarecimento de autuações anteriores e tal. Tudo bem, não dá para a gente aferir que é a mesma coisa, mas eu acho que é relevante eu fazer essa questão do porte econômico, fazer uma observação do porte econômico, só para evitar essa questão de eventual nulidade aí, só por causa desse ponto. Agora, será que eu consigo editar ou vou ter que fazer uma preferência em cima? Não sei, presidente. Não, pode editar. Dá tempo de editar, sim. Eu Tá. estou abrindo para edição. Tá bom, obrigado. Eu acho que é importante, porque eu estive quinta-feira passada na Câmara Superior e 3 processos envolvendo 527A houve essa discussão. E deu muito pano para manga, né? Eu não sei se felizmente ou infelizmente eu estava lá, e aí a coisa pegou fogo, porque aí a gente começou a debater bastante, e realmente a Superior ela tem tido um posicionamento de exigir minimamente uma abordagem, né, um enfrentamento dos critérios para justificar, né? E até o presidente, o doutor Argos, me questionou o seguinte, falou, mas tinha lá uma curiosidade aqui, até para a gente poder refletir para julgamentos que nós vamos enfrentar com certeza, né? A Fazenda, a representação fiscal, ela que tem a obrigação de provar os antecedentes fiscais. Aí eu disse para o presidente o seguinte, lá em plenário, eu disse o seguinte, se ele fez a indagação para mim durante o julgamento, né? Eu falei, olha, o julgador ele tem que provar, ele tem que julgar de acordo com as provas dos autos. Se não tem alegação ou não tem prova dos antecedentes, presume-se que não tem antecedentes, né? Então tem que ser providenciado. Então você não pode, não é o julgador que vai correr atrás. E aí eu faço uma diferenciação entre dever de produzir prova com o ônus da prova. São coisas diferentes no meu entendimento. O fisco tem o dever de produzir prova para o lançamento fiscal. Isso, acho que todos concordam, né? O 142 do CTN. Agora, quando a gente entra na questão do 527, o 527 ele não faz parte do lançamento fiscal, da motivação do lançamento fiscal. Então, o fisco ele tem o ônus. Se ele não produziu prova, ou o contribuinte não produziu prova naquilo que ele entende que é pertinente, está precluído, né? Então, o julgador tem que apreciar os elementos dos autos, né? Se não está lá, não tem como. Então, foi essa a resposta que eu dei, né? Então, tem o fisco, tanto o fisco quanto o contribuinte tem o ônus, né? É isso aí. Então, foi essa discussão. Tudo por quê? Porque o julgador de primeira instância, da Câmara Julgadora, ele falou genericamente que os requisitos estavam presentes e reduziu 75% o valor da multa. E aí eu pedi a palavra e disse, olha, não tem como prevalecer uma decisão dessa que nem justifica o porquê que reduziu 75%. Tem que fundamentar. Por isso que existem os critérios subjetivos do porte econômico, dos antecedentes e as circunstâncias do caso concreto. O julgador precisa justificar. Se ele não vai reduzir, ele precisa justificar, como é o nosso caso agora. Se ele vai reduzir, mais ainda, eu acho que a fundamentação tem que ser mais justificada ainda. Por que eu vou reduzir 10%, 50% ou 75%? Precisa fundamentar. Então, tinha lá uma linha dizendo, presentes os requisitos, reduz 75%. Né? Então,
precisa haver fundamentação, né? Então, eu bato muito nisso, até eu disse lá, né? Olha, essa fundamentação, ela é importante para dar segurança jurídica tanto para o contribuinte quanto para o fisco, né? Isso é importante, né? O julgador justificar o porquê que está reduzindo, ele tem que sopesar, e fica lá uma margem, lógico, tem um ponto ali, se você vai reduzir 10%, 50%, 75%, 90%, é a subjetividade do julgador, né? Conforme as circunstâncias, né? Então, por isso que eu insisto bastante, porque senão a gente julga que um processo desse, 6 acusações, né? Muito bem fundamentado, tudo. Aí sobe para a Câmara Superior, o processo volta por causa de um ponto do 527A e o processo atrasa, né? Eu acho que fica, e o fisco fica sem exigir esse crédito lá, seja amigavelmente, seja judicialmente, quer dizer, atrasa-se a cobrança do crédito tributário por causa. Então, eu fico preocupado, né? Então, estou justificando tudo isso, que não é preciosismo da minha parte, viu? É só para a gente evitar futuras nulidades aí. Então, é por isso que eu insisto bastante nesses pontos aí. Senhor presidente, o senhor me permite uma consideração? Pois não. Então, com relação a essa prova aí, a representação fiscal sempre defendeu o seguinte: quem pleiteia o benefício é o contribuinte. O autor do lançamento, o autor do feito, apenas cumpriu a legislação. Ou seja, se uma vez ele descumprido com relação a obrigações acessórias, a infração está caracterizada. É uma discricionariedade do julgador poder reduzir a multa seguindo os critérios do 527A. Agora, quem tem que fazer prova de que se enquadra nos critérios do 527A é a autuada. Isso para nós é absolutamente inconteste, porque é ela que está pleiteando o benefício. Então, o fato de não ter sido trazidos os antecedentes não vai contra o fisco. O que tem que se verificar é o seguinte: a autuada, quando pediu a redução, ela fez prova de que ela se enquadra nos requisitos exigidos pela legislação para ter direito à redução ou à relevação. Esse é o ponto. E o que nós observamos em 99% dos recursos ordinários é exatamente isso. Ou seja, olha, pelo 527A, a autuada tem direito à redução, portanto, a gente pede a redução ou a relevação. Ela não entra no detalhe de por que ela entende, ou ela não prova que ela entende, ou ela não prova que ela tem direito ao benefício. Então, a prova é do contribuinte, não é da representação fiscal. Com certeza não. Com certeza não. Nós podemos trazer, e a gente traz os antecedentes para que tenha um maior embasamento com relação à decisão dos juízes. Mas, nesse caso aqui, ela fala muito claramente a redução ou relevação pela multa ser confiscatória. Então, eu imagino que por isso que nós não trouxemos antecedentes. Mas existem vários antecedentes dessa empresa. Mas, enfim, o que eu queria colocar é isso. Ela tem que provar que ela tem direito. Então, ela não fala de autos anteriores, de antecedentes, ela não fala de porte da empresa, ela não fala de nada disso. Portanto, ela não fez prova do seu direito. Então, não há que se falar em redução. Mas eu concordo com a afirmação do senhor presidente, no sentido de que haveria de ter uma menção um pouco mais detalhada realmente no voto, para que não ensejasse uma nulidade posterior, né? Pedro, eu queria só fazer uma observação a respeito disso. Existe uma jurisprudência já pacificada da Câmara Superior sobre a necessidade de requerimento expresso para aplicação do 527A. Não é possível aplicação de ofício. Tem algumas decisões, a gente sabe, mas é minoritária, né? E quando você faz o requerimento expresso, ele precisa minimamente ser fundamentado, concordo com você. Agora, se o contribuinte chega assim e fala, olha, eu não tenho antecedentes, e aí você não pode fazer prova negativa, não tem antecedente, aí cabe à Fazenda apresentar a contraprova. Então, por isso que eu digo, o julgador, ele está adstrito aos elementos dos autos. Então, por isso que eu falo em ônus da prova, não em dever de provar, são situações diferentes. Não é o ônus da prova, o contribuinte chega, olha, eu atendo os requisitos, e muita gente, só desculpe aqui se estender aqui, mas é um assunto que eu gosto muito, veja bem, a prova do porte econômico
ela pode ser feita de várias maneiras, né? Eu posso afirmar que em 100% dos autos de infração, o porte econômico, de alguma maneira, está aprovado no processo. Porque sempre se junta o CADESP. E aí você vai no CADESP e vê lá o capital social. É um indicativo. Ou pode ser faturamento, né? Tem até uma tabela do BNDES para efeitos de financiamento. O que é uma empresa de pequeno porte, uma empresa de médio porte, uma empresa de grande porte, conforme o seu faturamento. É um critério que também o julgador pode lançar a mão para ter uma referência, né? Na hora de julgar. Então, mas normalmente, o capital social, no mínimo, o capital social está dentro do processo. Lá tem CADESP, tem contrato social da empresa, quando ela apresenta defesa, enfim. Então, sempre tem, né? E às vezes eu já vi decisões, olha, não tem prova do porte econômico aqui. Eu falei, mas como não? Tem algum documento da empresa, tem lá. Eu até teve um caso que nós julgamos aqui, acho que não sei se foi no primeira sessão ou na segunda, que eu até fiz referência. Tem uma empresa lá que o capital social dela era 1 bilhão e 500 milhões. E eu fiz essa referência para dizer que a multa era compatível, para negar a redução, né? Então, nós temos elementos, sim, para julgar. Normalmente, nós temos elementos para julgar o 527A, mas era só essa observação e vamos seguir aqui nos debates aqui, que a gente desviou um pouquinho aqui. Mas é bom esses debates, porque quando a gente apresenta o voto, a gente já sabe mais ou menos como cada um vota e a gente segue os trabalhos, aproveitando que tem poucos processos ainda em pauta, 4 processos, né? Então, às vezes, não dá tempo da gente debater algumas posições jurídicas, como essa do uso e consumo, que eu agradeço aí a deferência pelo relator aí, mencionar o meu voto, né? E esse uso e consumo também até um entendimento meu, que provavelmente uma hora ou outra vai aparecer. O doutor Flávio, ele diverge, já vi que ele diverge aqui, muito bem fundamentado, é o entendimento majoritário do Tite, né? Mas é uma questão aí que eu já escrevi sobre isso, né? Sobre essa questão do uso e consumo, que ela tem uma limitação, na minha visão, tem uma limitação, né? Aquilo que é necessário ou inerente às atividades da empresa pode creditar, o que não for, fica de fora, vale o artigo 66 lá, como o doutor Douglas aí explicou aí no seu voto. Mas eram só essas considerações, falei demais aqui, o debate continua. Eu gostaria de cumprimentar o doutor Douglas pelo voto excelente, também super minucioso, acho que também abordou, esgotou todas as questões. Só que eu também vou divergir com relação ao cancelamento do item 3, então eu vou acompanhar o doutor Flávio. É isso, obrigada. Okay. Bom, muito bem, acho que todos já fizeram as suas intervenções, o doutor Flávio já registrou a preferência. Alguma outra observação, doutor Flávio? Tudo certo? Eu só queria deixar claro esse ponto aí do 527A, só que eu acato as observações aí do presidente. De certa forma, eu também estou acolhendo aí o que o Pedro falou, porque, na verdade, no caso aqui, ele só trouxe a alegação, né, tem a questão da vinculação com a confiscatoriedade, mas aí eu transcrevo aquele trecho que eu falei que em autuações anteriores e tal, e aí eu falo que caberia ao contribuinte trazer a comprovação, né? Eu coloquei aqui até, apesar de não ter sido juntado aos autos antecedentes, conforme comumente é feito pela representação fiscal, do trecho acima transcrito, que é o que eu falo que já teve autuações anteriores, extrai-se que há outras autuações semelhantes às dos presentes autos. E, no caso, não houve comprovação por parte do contribuinte de que não teve outras. Esta matéria está preclusa, de modo que não se comprovou que o requerente se enquadra na hipótese de redução. Tá? Aí eu estou colocando nesse sentido só, e ali em cima eu falo da questão do porte econômico, que está em consonância aí, e serve como
tem a forma didática aí, é o contribuinte infrator. Tá? Só esses detalhes aí do que o presidente sugeriu, do que a gente debateu aqui. Tá? Douglas, foi juntado antecedentes no processo ou não? Não tem antecedentes, mas é o que eu estou falando aqui, né? Teve, no trecho da decisão recorrida, fala o seguinte: no caso de análise, vejo que a motivação do autuante se sustenta pelo não atendimento do convênio 36, explicita, conforme já discutido e decidido em autuações anteriores do mesmo contribuinte, não pode um decreto estadual tal. Né? Aí ele fala que teve autuações anteriores, aí e aí o contribuinte não traz nenhuma prova de que não teve, ou nenhuma alegação nesse sentido. A única alegação é de que eu quero o 527A, conforme o Pedro comentou, porque é confiscatório e tal. Então, aí lá em cima eu fiz a menção do pote econômico, aí aqui embaixo eu estou falando, olha, ele também não refutou em momento algum essa questão para falar que não tem antecedente. Sim, tá, entendi. Então, eu vou lhe acompanhar, estou de acordo aí com a sua resolução a respeito do ponto, né? Até porque, mesmo que não tivesse, mesmo que, no caso presente aqui, mesmo que ele não tivesse antecedentes, mas no caso a gente sabe que tem, né? Eu acho que não mudaria também, sim, eu entendo que deveria manter integralmente a multa também. Bom, acho que esgotamos aí, né, os debates, podemos encerrar, né? Aguardo, então, confirmação para quórum de votação. Todos confirmados, processo em votação. Votação encerrada, houve um empate e a divergência é só com relação a item 3, não é isso? É só com relação ao item 3, pela regra do voto de qualidade, vai prevalecer, então, o voto do relator. Não preciso registrar o voto vencedor, peço um pouquinho só de paciência. Então, doutor Douglas, o recurso da FBA, conhecido em parte e provido em parte, ok? O recurso da Auto Arts, conhecido integralmente e não provido. E o recurso da Fazenda, conhecido integralmente e provido. Muito bem. Registrado, então, o voto vencedor do ilustre relator, proclamo o resultado do julgamento. Recurso ordinário da FBA Fundição Brasileira, conhecido parcialmente, provido em parte para cancelar o item 3. Recurso ordinário da Auto Partes, conhecido integralmente, negado o provimento. Recurso de ofício do Cefaz, conhecido integralmente, provido. Apenas a divergência fica com relação ao item 3. Julgamento encerrado.
Julgamento encerrado. Passamos, então, ao próximo e último processo da pauta de hoje. O relator é o doutor Flávio Arantes. O AIN é o 4.131.911, Sertão Alimentos. Concedo, então, a palavra ao ilustre relator. O voto já está registrado, não há sustentação oral. Doutor Flávio, com a palavra. Bom, esse auto de infração aí, ele originalmente tinha 3 itens. O item 1 e o item 2 foram liquidados aí com um crédito acumulado e remanesce em discussão o item 3. Esse item 3, ele é referente a um crédito outorgado feito em saídas interestaduais. Então, no caso aí de produtos de carne de aves e produtos resultantes do abate, nas saídas interestaduais tem um crédito outorgado de 7%. Os 3 itens do auto de infração eram referentes a situações relacionadas a esse crédito. No caso do item 3 remanescente, o que está sendo acusado é que foram todas as operações que foram sem destaque para a região norte incluíram o cálculo do crédito outorgado. E as operações que dão direito à manutenção do crédito outorgado são apenas as operações com destino à Zona Franca de Manaus. E no caso dos autos, o que foi observado foi que o contribuinte efetuou o crédito outorgado tanto em relação às operações com destino à Zona Franca de Manaus, como também com relação às operações com destino à área de livre comércio. Então, esse que é o caso aí, se as saídas de crédito outorgado com destino à área de livre comércio dão direito ao crédito. Então, o auto foi mantido, exceto quanto a 7 operações. Essas 7 operações, o julgador tributário disse, olha, passou um auto de infração aqui para mim, lavrado contra o mesmo contribuinte, que essas 7 operações, elas não são destinadas nem à Zona Franca de Manaus, nem à área de livre comércio. E deveria ter sido destacado o imposto foi exigido através do auto de infração tal. Então, isso está no item 23 do meu voto, eu abro aspas para o julgador tributário. Ó. O contribuinte não levou as operações à tributação, não obstante, isso não afasta o condão de serem juridicamente tributadas. Inclusive, essas infrações já foram objetos do item 1.2 do AIN 430.1730, lavrado em 26/11/2019, com notificação em 2/12/19, também submetido à apreciação deste órgão de julgamento. Então, o recurso de ofício que está em julgamento diz respeito a essas 9 operações que foram excluídas da acusação fiscal. Se o fato dele não ter destacado o imposto nas notas justificaria a glosa do crédito outorgado. Só que considerando aí esse fundamento do julgador tributário, que foi um fundamento trazido nos autos de ofício pelo julgador tributário e que a representação fiscal não contesta. Então, eu estou negando provimento ao recurso de ofício, considerando que o benefício do convênio assegura o direito ao crédito desde que a operação seja tributada. No caso, ela não foi tributada pelo contribuinte, mas ela foi tributada de ofício. E a particularidade desse caso aí é que não há recurso ordinário quanto à parte remanescente e a matéria tratada em sede de contrarrazões ao recurso de ofício, ela, na verdade, se volta contra a acusação fiscal e não contra o que foi decidido, né? Ele alega, basicamente, que ele possuía saldo credor e que deveria ter sido compensado. Só que ele não pede uma nova decisão, ele pede apenas o improvimento do recurso de ofício. Então, eu fiz algumas considerações aí
Eu creio que deva ser conhecido como contrarrazões ao recurso de ofício mesmo, quer seja por não haver pedido de cancelamento do auto de infração no texto do auto, quer seja por não ser matéria afeita à competência desse tribunal, análise de pedido de compensação. Se vocês preferirem que eu leia o voto, ou se acharem que já está suficiente para a gente discutir, seria esse o voto. Eu estou conhecendo do recurso de ofício e negando o provimento. Doutor Flávio, pelo menos da minha parte, está muito bem claro, o seu resumo do voto ficou muito claro, foi aos pontos necessários aqui para o nosso conhecimento e esclarecimento. O processo está em discussão. Senhor presidente, eu só gostaria de fazer uma ponderação no seguinte sentido. Nós, da representação fiscal, sempre somos pela legalidade e somos muito pela legalidade no sentido de que, ainda que o contribuinte faça alguma coisa ao seu bel prazer que não tenha causado prejuízo ao erário, mas que se contrapõe à legislação, a gente sempre opta e a gente sempre defende o cumprimento estrito da legalidade. E, nesse caso, a gente não pode ser diferente, ou seja, as operações para a área de livre comércio, elas são tributadas, está claro isso nos autos. Porém, o contribuinte não ofereceu a tributação quando efetuou essas saídas, mas, enfim, oferecer a tributação é diferente de mercadorias serem tributadas, elas são efetivamente tributadas. Então, a gente entende que ele realmente tem o direito a essas mercadorias no cálculo do crédito outorgado, então nós vamos concordar aí com o não provimento do recurso de ofício nos termos do voto do relator. Obrigado, senhor presidente. Quero cumprimentar o doutor Flávio também pelo voto excelente, super claro, super objetivo, e também vou acompanhá-lo. Uma situação bem inusitada, nunca tinha visto um caso desses. Curioso, assim, mas acho que é a questão da razoabilidade, né? Vou acompanhar. Cumprimento aí o doutor Flávio pelo voto. Já ia acompanhar, agora acompanho com mais tranquilidade, até pela manifestação do representante fiscal, né? Mas eu parabenizo aí, doutor Flávio. Cumprimento, doutor Flávio. Deixa eu só pegar a minha... Está quase acabando a bateria aqui, peraí. Senão eu estou falando aqui, cai, ó. Desculpe. Também cumprimento o doutor Flávio, muito, muito bem fundamentado o seu voto, estou lhe acompanhando integralmente. Diante da intervenção de todos os presentes, estou encerrando os debates, aguardo confirmação de presença para quórum de votação. Todos confirmados, processo em votação. Votação encerrada, proclamo o resultado do julgamento. Recurso de ofício conhecido integralmente e negado provimento. A unanimidade. Julgamento encerrado. Deixa eu... Não estava plugado aqui. Agora sim. Agora sim está. Julgamento encerrado. E com o encerramento deste julgamento, nós cumprimos, então, a pauta de hoje. Declaro encerrada a sessão de hoje da segunda Câmara do Tribunal de Impostos e Taxas. Agradeço a todos pela produtividade, pela qualidade dos votos. Desejo a todos também um bom feriado, né? Carnaval, mais um ano diferente dos demais, né? Mas é bom para a gente descansar, colocar as coisas em dia, né?
E nos veremos, então, só daqui 15 dias, né? É isso aí. Na terça-feira que vem, não. Na outra, então. Então, eu peço que o Oswaldo encerre a gravação